Olá pessoal, bom dia, aqui é Jorge Duro novamente com vocês. Tivemos um pequeno probleminha técnico, né? E hoje a palestra do consultor Celso vai ter que ser adiada por motivos profissionais. Então estou aqui hoje com vocês para a gente tratar de um assunto tão importante quanto, que é o papel do vendedor empreendedor. Vocês podem ver no próximo slide que essa figura do empreendedor está muito em voga. Quando você fala, o que seria um vendedor empreendedor? Qual é a principal diferença entre o vendedor empreendedor e o vendedor convencional? Vamos ver no próximo slide a seguinte pergunta. Sucesso é função de sorte ou planejamento? Para muitos vão dizer que sorte é importante, outros vão dizer que planejamento é importante. Eu diria que ambos são importantes. É claro que sorte bem definida, sorte é você estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, e sabendo tirar partido das oportunidades. E planejamento significa você fazer todo o trabalho necessário para que isso ocorra. Muito bem, veremos a seguir que um vendedor empreendedor, acima de tudo, tem que ter visão. Imagine, por exemplo, aquela situação. Você manda 2 vendedores para a África para analisar o mercado de calçados. Um deles volta todo triste e fala para o chefe: pô, chefe, não vale a pena vender sapatos na África. Afinal de contas, ninguém usa sapatos. O outro volta super animado: chefe, vamos vender muitos sapatos na África. Ninguém usa sapato. Então observe, 2 vendedores expostos à mesma realidade tiveram conclusões e analisaram de maneira diferente o mercado. Essa análise que você vai perceber é função essencialmente da visão. Vamos ver no próximo slide o seguinte. O que você está vendo aí? É um copo meio cheio, um copo meio vazio? Para você poder responder melhor isso, imagine esse copo antes. Esse copo antes, na sua opinião, estava mais cheio ou estava mais vazio? Se você imaginar que esse copo antes estava mais cheio, é sinal que você está vendo ele meio vazio. Por outro lado, se você imaginar que esse copo antes estava vazio, você está imaginando, você está vendo, aliás, esse copo meio cheio. E aí depende do seguinte: quão otimista é a sua percepção da realidade. Isso vai fazer diferença na sua tomada de decisão. Normalmente, o vendedor empreendedor tem uma visão positiva, uma visão bastante otimista daquilo que cerca ele. Ele consegue transformar aqueles fatores de mudança, as ameaças inclusive, em oportunidades. Essa é a principal diferença em relação ao vendedor convencional. Pois bem, no próximo slide, veremos o seguinte. O que é ser empreendedor? Né? Empreendedor, antes de mais nada, é ser um vendedor de sonhos a valor presente. Lembre-se sempre o seguinte, para você poder vender sonhos, tá? Você tem que entender o que vai acontecer, quais são os desejos, necessidades e problemas do seu interlocutor. E você conseguir traduzir a solução desse problema através do seu produto ou serviço de maneira antecipada. Então, um bom vendedor, normalmente, ele consegue, vamos dizer, trazer ao momento presente cenários futuros positivos. E, mais do que isso, ele consegue usar, não só ter a visão do futuro, como trazer numa linguagem bastante convincente. Vocês conhecem a história da sopa de pedra? Pois bem, a sopa de pedra é uma história bastante interessante, que fala do seguinte: era uma vez um viajante que vinha na floresta, estava 2 dias sem comer, não tinha coelho, não tinha frutas, não tinha nada na floresta, e aí ele decidiu: poxa vida, estou com fome, hoje eu vou comer, hoje eu vou jantar. Naturalmente, na medida que ele acreditou nisso, passou a visualizar um jantar saboroso, interessante, quase que automaticamente apareceu no horizonte uma chaminé com uma fumaça, onde tinha a chaminé dessa casa mostrava um fogão, uma fumaça de um fogão aceso. Aí ele continuou a caminhar, pegou 2 pedras, 2 seixos, botou no bolso e bateu na porta da casa. Uma senhora atendeu, né? Naquele momento não tinha muita violência, ela recebeu o nosso viajante e ele se ofereceu o seguinte: minha senhora,
eu sou um viajante, estou há 2 dias aqui de passagem pela sua casa e estou convidando a senhora para tomar uma sopa de pedra. O que a senhora acha a respeito disso? A senhora arregalou os olhos, nunca tinha ouvido falar em sopa de pedra e convidou o viajante para entrar. O viajante chegou o seguinte: olha, eu só preciso de uma água, tá? Uma panela e sal e o forno e o fogão que está aceso. Perfeito? E ela prontamente se dispôs a ajudá-lo. Ele lavou as pedras, botou na panela e começou a mexer com uma colher a panela. De tempos em tempos ele levantava a tampa, cheirava e dizia: ó, está quase pronto. A sopa está ficando muito boa. Num dado momento a senhora não resistiu e perguntou: mas vem cá, essa sopa aí só vai água, sal e pedras? Ele disse: olha, o básico é isso. Mas por acaso a senhora tem uma batatinha aí que sobrou do almoço? Ela disse: ah, tenho. Então me traz lá. E aí ele pegou a batata, botou na sopa e mexeu mais um pouco e novamente perguntou para a senhora: a senhora por acaso tem uma cenoura? Deve ter sobrado de anteontem? Ah, tenho também. E assim foi, botou a cenoura, botou um ovo, botou um pedaço de carne e no final saiu uma belíssima sopa. Aí eles tomaram a sopa e aí ele pegou as pedras, lavou, botou no bolso e seguiu viagem. E a senhora ficou com o resto da sopa. Muito bem, analisando essa história, o que vocês podem aprender a respeito? Ele tinha um sonho, tá? E ele conseguiu não só pegar o seu sonho de comer uma sopa, de vender esse sonho de comer a sopa para a senhora. A senhora também comprou esse sonho. E a ideia de uma sopa deliciosa acabou se realizando. Então ele conseguiu trazer a valor presente o sonho da sopa. E conseguiu os ingredientes necessários para que tudo ocorresse. Muito bem, dentro da psicologia de venda, vamos ver no próximo slide, que vender é poder. Agora vamos entender, poder é a capacidade de influenciar o cliente e principalmente ajudá-lo a encontrar a solução para seu problema de desejos, problemas e necessidades. Seguindo em frente, no próximo slide, vemos o seguinte: a base de todo vendedor e empreendedor, aliás, de todo vendedor, diga-se passagem, chama-se confiança. Confiança é um tripé, né? É um tripé de imagem, história pregressa e competência. Vamos ver o seguinte: imagem. É muito importante você trabalhar a sua imagem. A imagem de confiança passa pela maneira como você se veste, como você se expressa, e isso tudo faz parte da seguinte premissa: você nunca vai ter uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Então capriche, isso depende só de você. Além disso, voltando ao slide, você vai ver que competência é importante. Se você vai ajudar o cliente a resolver o problema, você tem que mostrar competência. Competência de dominar o assunto, dominar a solução que você está pretendendo passar para o cliente. E naturalmente, o terceiro fator chama-se história pregressa, ou seja, o seu passado, o seu currículo, suas referências, tudo isso vão lhe ajudar a despertar a confiança nos novos clientes. Se você analisar, imagem, competência e história pregressa são fatores que dependem exclusivamente de você e você pode gerenciar isso. Então, a partir de agora, pense no seguinte: você tem que vender confiança. E esses fatores de imagem, competência e história pregressa estão na sua alçada e na sua gestão. Portanto, capriche nisso. Voltando ao conceito de vendedor e empreendedor, veremos no próximo slide o seguinte, que o ciclo de venda é composto de 3 fases. Existe a fase do pré-venda, a fase do durante-venda e a fase do pós-venda. Ok? Muito bem. Pré-venda é tudo aquilo que ocorre até tirar o pedido. Então, todas essas visitas, seus contatos que foram realizados, voltando ao slide, né, fazem parte do pré-venda. Durante venda, começa na tirada do pedido e encerra na parte da entrega do produto ou serviço. E você vai dizer, mas vem cá, normalmente qual é o papel do vendedor? O vendedor tem que normalmente acompanhar como é que está sendo processado o pedido. Por incrível que pareça, 70% dos conflitos, no caso de vendas B2B, business to business, para empresas, 70% dos conflitos ocorrem justamente nessa fase.
E por quê? Os vendedores esquecem de fazer acompanhamento. Por último, voltando ao slide anterior, vemos o seguinte, você tem o pós-venda. Você vendeu, entregou, e aí você não adianta abandonar o cliente. Você tem que voltar lá e fazer um novo follow-up. E, naturalmente, um bom pós-venda é pré-requisito, torna-se um bom pré-requisito para fazer um bom pré-venda e você fechou um ciclo. E aí você vai ter o seu cliente eternamente na sua gestão e satisfeito. Muito bem, pessoal. Uma pequena pausa para o nosso intervalo, voltamos logo a seguir. Previsões pessimistas e cenários traiçoeiros. Onde você quer chegar? Se antecipe ou corrija seus erros. Conte com a Mercadata, enquanto há tempo. A Mercadata é a melhor provedora de soluções corporativas. Alavanque suas vendas. Melhore o desempenho comercial da sua empresa através das nossas ferramentas de gestão, consultorias, campanhas de motivação e nossos cursos de capacitação. Enquanto há tempo. Pois bem, falamos muito de vendedor, empreendedor, mas afinal de contas, a palavra vender, o que significa para você? Eu vou trazer uma definição que eu gostei de um autor americano, Tom Collins, que fala o seguinte. Em primeiro lugar, vamos ver no próximo slide que vender é, primeiro, antes de tudo, aprender. Então o vendedor tem que ser uma pessoa curiosa, constantemente querendo aprender. Aprender sobre o quê? Aprender sobre o produto que está vendendo, serviço, obviamente, né? Aprender sobre o cliente e aprender sobre técnicas de venda. Agora, essencialmente, qual é o principal aprendizado de um vendedor? Você vai aprender a ouvir. Lembre-se que o bom vendedor tem, acima de tudo, a principal competência de escutar, ouvir o problema do cliente. Vale a seguinte analogia, Deus deu 2 orelhas e apenas uma boca. Erradamente o pessoal pensa que o bom vendedor é aquele cara que fala muito, fala bonito. E não é verdade. O bom vendedor, acima de tudo, é aquele cara que sabe ouvir o cliente, entender as necessidades e depois propor a solução. Voltando ao slide, a palavra que você vai mais ouvir em vendas chama-se a palavra não. Normalmente o cliente não tem tempo para lhe atender, o cliente não entendeu a sua proposta, o cliente precisa falar com mais alguém, o cliente não tem verba necessária, ou seja, o não faz parte da venda. Você deve estranhar o seguinte, se um dia você chegar num cliente e ele disser que bom que você veio, estava ali esperando, pode contar que tem alguma coisa errada. O normal da venda é ouvir não, pessoal. E o principal de tudo, esse não você não deve encarar como um não pessoal a você. Não é um não à pessoa do vendedor. Faz parte do jogo. E aí, se é um jogo, vamos tentar transformar um não num sim, sim, sim. E aí eu vou propor o jogo do sim para você. Você, desde o momento que você encontra o teu cliente até o momento final, você tem que ser um voraz buscador de sims no seu cliente. Vocês podem ver o seguinte, o simples fato do cliente dizer bom dia e ele lhe responder bom dia já é um sim. Então você tem que estar conquistando esse sim paulatinamente, até chegar ao sim final, que seria o seu pedido. E você não deve se assustar com qualquer não. Todo não faz parte do jogo. E a cada não, isso você deve ver como um desafio, com mais uma etapa desse jogo do sim, sim, sim. Pensando assim, você vai perceber que fica muito mais emocionante você lidar com vendas sem ter esse problema de lidar com não. No próximo slide, vocês podem ver o seguinte, falamos já um pouco a respeito, qual é a importância do vendedor profissional, do vendedor empreendedor, né? Então vamos ver logo a seguir que o vendedor empreendedor, o vendedor profissional, acima de tudo, está no slide ali, ele é o profissional que ajuda o cliente a resolver seus problemas. Então pense no seguinte, vender, pessoal, é um negócio muito nobre, é um negócio muito bacana. Você pode, a todo momento, estar ajudando o cliente a resolver um problema. Quando um cliente compra, por exemplo, uma camisa numa loja, ele não está comprando apenas uma camisa. Você devia estar perguntando, muito bem, essa camisa é para você ou para presente?
Se é para você sair ou para você usar no trabalho. De posse dessas informações, você vai ter muito mais condições de ajudar o cliente. Por quê? Na realidade, a camisa é apenas um meio de resolver um problema. É um meio, por exemplo, se fosse profissionalmente falando a camisa, é um meio dele se apresentar profissionalmente. E aí você pode dizer, olha, tem camisas e camisas. Tem camisas que vão lhe apresentar melhor, tem camisas de grife que vão dar mais impacto à sua imagem. Se for presente, que tipo de presenteado você está dando? É mais jovem? É mais pessoa mais madura? E você vai poder ajudar o cliente a resolver o problema. Então, é muito importante, voltando àquele assunto, ser curioso. Perguntar para o cliente qual é o problema dele. Tá? E acredite, todo cliente tem problema. E o seu papel é ajudar o cliente a resolver seu problema. Perfeito? Muito bem. No próximo slide, vamos ver o seguinte. No caso de que nós temos 3 tipos de venda, né? Venda para consumidores, que é o B2C ou B2C, Business to Consumer. Nós temos a venda para pessoa jurídica, que é o B2B ou B2B, que é Business to Business. E temos, por fim, a venda para o governo, B2G, Business to Government. Ok? Muito bem. Dessas vendas aí, as mais complexas são a B2B e a B2G. E aqui vale uma seguinte premissa. Vamos ver no slide seguinte que tanto o B2B como o B2G, apesar de você estar lidando com uma pessoa jurídica, em última instância você vai estar lidando com uma pessoa física. Pode ser um comprador, pode ser um engenheiro, pode ser um influenciador, pode ser um decisor. E nesse caso você tem que entender realmente que essas pessoas também têm necessidades. Então, vamos tentar resumir o seguinte. Toda venda, independente se é B2B, B2G, ela se resume numa relação entre duas pessoas. As vendas B2B e B2G são mais complexas, demoram mais tempo, né? São maiores volumes, às vezes envolvem mais pessoas no processo de compra, mas sempre são pessoas envolvidas. Veremos agora, no próximo slide, o seguinte. No caso das vendas corporativas, você às vezes vai ter conflitos, né, de necessidades pessoais e necessidades corporativas. E é importante você lembrar que nas organizações as pessoas têm necessidades. Quando você fala em necessidade, veremos logo a seguir, que você tem no próximo slide, a necessidade está muito atrelada à motivação. Embora a necessidade seja pré-requisito da motivação, ela não é suficientemente, obrigatoriamente, fator de motivação. Ela apenas é pré-requisito. Eu vou me valer do autor, chamado Maslow, tá? Na versão dos seus seguidores, chamado Neo Maslow, no próximo slide, que fala do seguinte. Quando você lidar com uma pessoa, essencialmente, você vai estar lidando com 5 tipos de necessidades. Sobrevivência, que é a base da necessidade, que é pré-requisito de todas as demais. Você vai ter depois, a partir daí, necessidade de segurança, afeto, ego e a R, que é a autorrealização. Se você parar para pensar, o tamanho de cada área dentro do triângulo vai representar a necessidade mais imediata daquele cliente naquele momento. Vocês podem ver nesse caso aí, nesse caso especificamente, que esse cliente tem 2 necessidades grandes, de ego e afeto, tá? E 2 menores, a R, autorrealização e segurança. E sobrevivência baixa. Mas isso não quer dizer que isso seja uma regra fixa para o mesmo cliente ou para todos os clientes. Esse mesmo cliente, por exemplo, vamos voltar ao slide, ele pode, por exemplo, imagine que ele vai ficar desempregado. O que vai acontecer? Sobrevivência, a altura da sobrevivência vai subir e naturalmente segurança vai empurrar para a esquerda, ocupando talvez metade do triângulo. Então, é um modelo dinâmico e varia de pessoa para pessoa. Uma outra coisa importante nesse modelo é que cada necessidade tem uma moeda de troca. Por exemplo, sobrevivência, vocês podem ver agora, sobrevivência está ligada intimamente a necessidades básicas. Comer, vestir, locomover, isso significa moeda dinheiro. Segurança significa moeda expectativa. Afeto significa moeda atenção ou num grau mais íntimo de afeto mesmo, né?
carinho. Ego significa reconhecimento, a moeda de troca. E autorrealização significa desafio. Se você parar para pensar, as moedas de segurança, afeto, de ego e autorrealização, que são expectativa, que são atenção, que são reconhecimento e são desafio, vocês todos têm para dar e vender. Vocês são milionários. Nós somos milionários. Nós podemos usar essas moedas com muita abundância e com muita frequência. Resta apenas você saber com quem usar e quando usar. Muito bem. Vamos passar agora para o nosso próximo intervalo e voltaremos logo a seguir. Muito obrigado. Já voltamos. Como aumentar vendas de maneira sustentável e sem dar mais descontos? Como conseguir atingir suas metas e objetivos de vendas mais rapidamente? Como obter informações detalhadas do mercado e da concorrência? Seja inteligente. O Sensor Mercado vai trabalhar para você. O Sensor Mercado é um sistema de inteligência de mercado geolocalizada. Entre as principais vantagens, Sensor Mercado permite avaliar o potencial do cliente, dos territórios e das carteiras para estabelecer metas mais justas, avaliar o tempo do seu homem de vendas e otimizar a carteira do vendedor e aumentar sua receita por visita, acompanhar a ação da concorrência em tempo real, obter mais informações sobre sua equipe de vendas com a otimização do tempo de trabalho, receber informações através de fotos e observações sobre pontos de venda de seus clientes para decisões mais rápidas e precisas. O Sensor Mercado, sistema de inteligência de mercado geolocalizada, vai ajudar você a melhor gerir a equipe comercial de sua empresa. Acesse nosso site e agende uma visita: www.sensormercado.com.br. Muito bem, então voltando ao slide anterior, para a gente resumir, então vimos o seguinte, que as necessidades de Maslow basicamente são sobrevivência, moeda dinheiro, segurança, moeda expectativa, afeto, moeda atenção, carinho, né? Ego, moeda reconhecimento e autorrealização, moeda desafio. Pois bem, vamos voltar ao próximo slide agora, vamos em frente ao próximo slide. Veremos o seguinte, e no caso de necessidades corporativas e governamentais, como é que funciona isso? Então vamos pensar primeiro nas necessidades corporativas. Você vendeu para uma empresa e essa empresa tem algum tipo de necessidade. Então veremos o seguinte, basicamente o bom vendedor, empreendedor, profissional, ele não se resume a vender para o cliente. Essa operação chamada de sell-in, vendas, ela não se acaba aí. Por quê? No mês seguinte, se o produto não girar no cliente, pessoa jurídica, ele dificilmente vai tirar um novo pedido. Então ele tem que se preocupar também com o giro da mercadoria, com sell-out. Tá? E muito bem, de que maneira as empresas podem promover o sell-out nos seus clientes, pessoas jurídicas? Veremos no slide a seguir o seguinte, que ações de sell-out, você pode fazer campanhas de incentivo, você pode fazer propaganda, fazer o cliente ir até a loja, posso fazer ações no PDV, no ponto de venda, e posso fazer treinamento. Ok? Muito bem. Campanha, já falamos aqui, a própria Mercadata agora tem a sua agência, a Motivendas, que é especializada em campanhas de incentivo. Vocês podem entrar no site www.motivendas.com.br e ver mais informações a respeito disso. Ou no site www.campanhasdeincentivo.com.br. Pois bem, a parte de propaganda é uma parte institucional, igualmente depende da empresa. Agora, de que maneira o vendedor pode fazer o treinamento? Como é que ele pode colaborar com o treinamento junto ao ponto de venda, junto aos agentes do ponto de venda, os balconistas, o gerente, o dono da loja? Vamos ver no slide a seguir o seguinte, treinamento. Toda vez que você for treinar uma equipe, você tem que estar criando um certo ambiente, preparar o ambiente. O ambiente deve estar um ambiente relativamente silencioso, tá? Você deve ter algum material, se você vai usar um PowerPoint, vai usar cartazes, o que for, vai depender muito de você. Você deve tentar, de preferência, formar um semicírculo que permite maior aproximação da plateia. Se a plateia for maior, obviamente, você vai ter no formato de sala de aula, aquele convencional.
certo? Mas o ambiente, acima de tudo, é importante. Sem odores, sem cheiro, com uma iluminação adequada, isso é muito importante. E você deve verificar a situação desse ambiente antes de começar o treinamento. Pois bem, logo a seguir tem a parte de mensagem. O que eu devo passar para essa equipe de vendas do meu cliente? Aí nós sempre a gente lembra o seguinte: você tem que dar condições dessa equipe tornar-se uma equipe vendedora do seu produto. Para isso tem o tal do argumentário de venda. Você tem que preparar um material que dê as dicas de como ele vai vender o produto, o seu produto. Você pode comparar em relação à concorrência e focar principalmente os benefícios. Benefícios são vantagens, muito mais importantes do que características. Tá? E benefícios em relação aos clientes dos vendedores que você está vendendo. Então, isso é importante. Você tem que preparar esse treinamento. Um treinamento desse não deve demorar mais do que 20 minutos, meia hora. E você, no final, você pode criar algum tipo de incentivo para certificar que o pessoal aprendeu e que vai estar motivado para ir em frente com o conhecimento que você passou para eles. Com o material de apoio, você pode preparar uma pequena apostila, um pequeno resumo, uma lâmina às vezes, que pode botar no bolso, ok? Para ajudar o vendedor do seu cliente e com isso passar as dicas. Agora lembre-se o seguinte: como normalmente no varejo há um turnover, há uma rotatividade muito grande, esse treinamento tem que ser feito relativamente frequentemente, de tempos em tempos. Uma outra alternativa é você se valer de tecnologias modernas. Aí é uma questão da sua empresa. Adotar modelos, por exemplo, de ensino à distância. Tá? Nós temos o caso da Mercadata, que tem a plataforma digital Academia Digital, que a gente usa para formar pessoal do ponto de venda, de tal maneira que eles dominem os produtos. Ok? O site lá www.academiadigital.com.br, você pode ter maiores informações. E lá você pode passar a informação para um único vendedor novo, inclusive. Tá? Sem ter que ter a necessidade de montar uma turma. Perfeito? Muito bem. Feito o treinamento, a parte seguinte, que nós vamos ver agora, o detalhe que vai ver no próximo slide, é o seguinte: clientes podem ser classificados na sua carteira em 4 categorias. Essa é uma análise do BCG, do Boston Consulting Group. E nessa análise a gente leva em consideração duas variáveis. O crescimento de vendas relativo desses clientes no seu portfólio, na sua carteira, né? E a participação relativa desses clientes na sua carteira. Então você vai ter, por exemplo, clientes com pequena participação e grande crescimento relativo. Nós chamamos esses clientes de clientes criança. Você vai ter clientes com grande crescimento relativo e grande participação relativa, que são clientes estrela. Você vai ter clientes com grande participação relativa e baixo crescimento relativo, que são vacas leiteiras. E você vai ter clientes de baixa participação relativa e pequeno crescimento relativo ou baixo crescimento relativo, que são cachorro ou abacaxi. Muito bem. Qual é o objetivo? O objetivo é o seguinte: nesse portfólio, você vai usar esse portfólio para gerenciar seu tempo, sua energia. Ok? Os clientes vaca leiteira, que são aqueles clientes que geram bons resultados para você, mas que já não tem crescimento relativo grande, já não pode crescer mais do que estão crescendo, não adianta você ficar investindo o seu tempo nessas vacas leiteiras. É numa analogia, não adianta pegar o leite da vaca e dar para a vaca. Você tem que dar o leite da vaca para onde? Para a criança e para a estrela. Para que a criança vire estrela e que a estrela vire vaca leiteira. Quanto mais vacas leiteiras você tiver, melhor para você. Mais tempo você pode alocar no seu portfólio. E a pergunta que não quer calar: o que eu faço com um cliente cachorro ou abacaxi? Abandono ele ou mantenho ele? Eu sempre digo o seguinte: um cliente cachorro ou abacaxi pode estar comprando de você e do concorrente. E para os dois, para você e para o concorrente, ele ser cachorro ou abacaxi. Se você abandonar esse cliente cachorro ou abacaxi, ele pode se tornar para o concorrente uma vaca leiteira. Então, é sempre bom manter cachorro ou abacaxi como uma medida estratégica, até para evitar do seu concorrente de ter mais vacas leiteiras. De posse disso,
no seu portfólio. Você vai gerenciar então clientes crianças, clientes estrelas, clientes vacas leiteiras e vai também manter, sem muita preocupação, cachorro abacaxi. Perfeito, pessoal? Então estamos encerrando nosso programa do Vendedor Empreendedor. Acredito que tenha somado uma série de informações para vocês fazerem sucesso na carreira de vocês. E vamos para o nosso último slide. Acreditem, você, pense na seguinte frase: eu sou o vencedor, eu nasci para vencer. Sucesso é decorrência do meu trabalho. Quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu focar no meu cliente, quanto mais eu acreditar que eu posso ajudar meu cliente, mais eu vou vencer, mais eu vou ter sucesso. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Até logo.